Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, sexta-feira, 16 de outubro, meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus durante esta semana tem demonstrado o que significa a hipocrisia, o malefício, o dano que a hipocrisia pode causar nos cristãos, pode causar em nós, seus discípulos. Há milhares de pessoas que se reúnem ao redor de Jesus, mas a fala dele se dirige aos discípulos. Por isso que São Lucas nos diz, Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Precisamos compreender a propriedade do fermento na massa. Então, o fermento leveda a massa, o fermento é colocado na massa e em seguida a massa vai como que inchando, inflando, tornando-se grande. O fermento vai crescendo, fazendo com que a massa cresça. O fermento infla e um pouco de fermento na massa do pão faz toda a massa inchar. Ou seja, uma pequena vida dupla destrói toda uma vida. Um ato de hipocrisia faz com que, aos poucos, a vida do indivíduo vá cada vez mais se destruindo. E os fariseus são como o fermento. Onde Jesus está, eles vão entrando. Jesus condena de forma veemente a hipocrisia. O hipócrita, como sabemos, é um ator. O hipócrita encarna o papel de outra personagem e encena uma realidade diferente de sua vida. O ator faz de conta que é outro. Na vida cristã, o hipócrita é aquele que tenta parecer mais espiritual do que de fato é. O hipócrita é um fingido que se esconde por trás de uma máscara. No hipócrita há um abismo entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. E a aparência que muitas vezes apresentamos é muito tosca. Não tem a ver com a realidade. E nós poderíamos perguntar: como fingimos? Como aparentamos? Como somos hipócritas? Utilizando a máscara para que a nossa vulnerabilidade não seja vista, para que a nossa fraqueza não seja percebida. Por isso que escondemos.
Escondemos as nossas falhas, as nossas desconfianças e as nossas sombras. E Jesus diz: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Jesus quer que nós sejamos coerentes, que nós sejamos pessoas verdadeiras. Jung relata que teve um dia um sonho no qual ele acordou extremamente assustado porque algo estava perseguindo a ele. E ele olhou atrás de si e percebeu que aquilo que o perseguia, na verdade, era a sombra. Então, nós não podemos fugir da nossa realidade. Nós temos uma natureza também corrompida pelo pecado. A graça está em nós, mas nós trazemos resquícios do pecado. Nós temos concupiscência, nós temos um desejo desregrado, nós temos falhas e é importante que nós integremos isso à nossa vida, à nossa realidade. Então, por que negar? Por que esconder? A sombra é aquilo que tu não gostas, a sombra é aquilo que tu não aceitas e por isso escondes. E tu pensas que se tu revelares a tua sombra, tu serás criticado, serás rejeitado, por isso que escondes. Mas isso é infantilismo, porque o que é que acontecerá? Tu projetarás a tua sombra nos outros. Em vez de tu encarares a tua realidade, a tua falha, tu o tempo todo vais apontar o erro do outro. Jesus já dizia que nós deixamos de enxergar a trave que há no nosso olho e olhamos o cisco e queremos tirar o cisco no olho do irmão. O hipócrita, como Judas, pode saudar a Cristo, mas para traí-lo. O hipócrita dá sua língua à virtude, mas o seu coração ao vício. Na hipocrisia, o eu está sempre em primeiro lugar, mesmo até nos atos religiosos. Por isso, assim como o fermento, a hipocrisia começa de forma pequena, rápida, silenciosa e contamina toda a pessoa, fazendo inchar de soberba e de orgulho. Que devo fazer para me curar disso? O que está por trás da hipocrisia? Na verdade, uma das causas da hipocrisia é o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado e de ser perseguido. Por 5 vezes no Evangelho de hoje, Jesus fala na palavra medo. Não devemos temer os homens, e sim a Deus. Não devemos temer os homens se eles perceberem as nossas fraquezas, mas devemos temer a Deus. O remédio contra o temor dos outros, contra a crítica dos outros, é o temor de Deus. E como eu posso tirar esse medo? Com outro medo. O único medo que é bom, o temor de Deus. Pois o temor de Deus nos liberta de todos os medos. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus me dá segurança. O temor de Deus trata-se de eu ter receio de ofendê-lo. É um temor do pecado, é um temor de cair no pecado. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Tenhamos medo, caros meus irmãos e irmãs, do pecado e das suas consequências. É isso que nós devemos temer. É preciso termos medo daquilo que pode nos separar do amor de Deus.
Peçamos a Nosso Senhor que nos curemos desse medo de apresentar as nossas falhas aos irmãos, esse medo terrível de nós apresentarmos as nossas vulnerabilidades aos irmãos. Eles podem até matar os nossos corpos, mas não matarão as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.